Não fazer nada foi uma das melhores decisões que eu tomei para os meus negócios digitais aqui na internet. E não é clickbait. O que eu estou falando aqui realmente faz muito sentido e eu vou te mostrar hoje porque a ociosidade vai fazer com que você crie um negócio próspero com novas ideias, com novas coisas que você pode fazer para você poder desenvolver melhor o seu trabalho no meio digital. Ah, por isso eu quero começar dando um relato meu mesmo, tá? De experiência própria. Eu já contei alguns vídeos aqui atrás que eu já quebrei 3 vezes, né? E nessas 3 quebras que eu tive, teve muita relação o excesso de trabalho que eu tinha, né? Eu refleti isso quarta-feira passada, hoje é domingo, porque quarta-feira aqui no estado de São Paulo foi feriado. E nessa quarta-feira eu não fiz nada praticamente. Eu não trabalhei, não fiz nada. E começou a vir essa ideia para mim. Porque na realidade as coisas só começaram a dar certo para mim no momento que eu tirei alguns dias de descanso, tá? E antes, há mais ou menos 2 anos atrás, eu lembro que eu trabalhava de domingo a domingo, porque eu ouvia aqueles gurus de internet, né? Os caras da mentalidade de crescimento, né? O perfeito, o tem que trabalhar muito, sei lá o quê. E eu comecei a levar isso como uma verdade para minha vida, né? E comecei a fazer trabalho domingo a domingo, 16 horas, 14 horas, às vezes 18 horas por dia de trabalho, sem nenhum descanso, sem realmente nenhuma perda de tempo. Eu lembro que era até uma loucura, porque nos momentos que eu tirava ali para, por exemplo, fazer um almoço para mim, fazer minhas marmitas, para poder guardar para a semana, ao invés de estar ali no momento completo silêncio, tá no momento ali para realmente fazer as coisas tranquilo, para realmente viver a vida como ela deveria ser, né? Sem barulhos, sem informação excessiva, eu estava fazendo o quê? Eu estava com o celular aqui do lado, ouvindo um podcast, assistindo uma videoaula, né? E isso tornou a minha mente muito cansada. E quando sua mente fica muito cansada, você não consegue desenvolver nada. E eu lembro que nessa época também eu tinha desistido do CLT, né? Eu era engenheiro. E eu comecei a trabalhar com o mercado digital, né? Como gestor de tráfego. Eu lembro que eu tinha fechado 2 contratos na época só. Eram 2 contratos de R$ 500, né? Então eu ganhava R$ 1.000 mais mais o seguro-desemprego. Então essa era a minha fonte de renda, né, na época, há uns 2, 3 anos atrás. Agora não lembro exatamente quanto tempo faz. E mesmo nesse tempo, trabalhando muito, eu não tinha nenhum tipo de resultado. Então, eu fiquei martelando nisso por bastante tempo, até o momento que eu tive o burnout, né? Depois de quebrar 3 vezes, é muito difícil você não ter um burnout, né? E tendo esse burnout, eu comecei a refletir, sentei, parei um pouquinho e comecei a refletir um pouco sobre tudo isso, né? Na época eu lia bastante Sêneca, não sei se você conhece, Sêneca é um dos grandes pensadores, filósofos estoicos, né? E tem um livro do Sêneca que chama Sobre o Ócio, né? E nesse livro ele fala muito sobre essa questão de você estar em ociosidade, né? E o quanto isso é importante para o desenvolvimento das suas ideias, para você trabalhar melhor, para você ter equilíbrio na sua vida, tá? Então é muito importante você ter momentos para você poder equilibrar um pouco as coisas. Eu sei que em alguns momentos vai ser necessário, né? É um fato, né? A gente como empreendedor, a gente precisa ter clareza disso. Vai ter um momento que vai ter que ter um desequilíbrio. Você vai ter que trabalhar mais do que o normal, você vai ter que se esforçar mais do que o normal. Mas, enquanto esse momento não chega, ou se esse momento já passou, a hora agora é de fazer o quê? É você tirar um dia da sua semana, pelo menos, eu tiro domingo para isso, para você poder ficar à toa. E esse momento de você ficar à toa é o momento de você ficar longe do celular, é o momento de você fazer tarefas humanas, tarefas que exigem que você use as suas mãos para poder fazer, né? Como por exemplo cozinhar, como por exemplo fazer uma caminhada,
como por exemplo, fazer coisas que, se a gente não tivesse a tecnologia junto com a gente, seriam normais de serem feitas todos os dias, né? É só você pensar na vida há 100 anos atrás, como é que era a vida há 100 anos atrás. As pessoas tinham uma vida tranquila, não tinha excesso de informação, né? As pessoas viviam um dia de cada vez, né? E tudo isso é muito importante para que a gente tenha momentos de ociosidade para poder refletir sobre a nossa vida, né? E esses momentos de reflexão são os momentos em que você vai começar a desenvolver as grandes ideias que irão moldar o seu negócio digital, tá? Porque se você não tem esse momento para poder pensar, para poder refletir, para você poder fazer as coisas com mais eficiência, com mais certeza do que está sendo feito, você vai ficar perdido no mercado, né? Porque é muito fácil você se pegar fazendo uma atividade qualquer aqui dentro do digital, né? Você achar que está sendo muito produtivo. Ah, hoje eu trabalhei 16 horas. Ah, tô arrasando, tô voando aqui, tô muito à frente de todo mundo. Mas na hora que você vai ver, as atividades que você executou não são as melhores que você poderia ter feito, né? E aí que vem a grande diferença entre ter inteligência e ter sabedoria, né? A inteligência é uma ferramenta, né? Como qualquer outra, principalmente quando a gente fala de marketing, né? Existem diversos frameworks, diversos metodologias, né? Então essa é a inteligência, é o conhecimento, é a ferramenta que você tem à disposição de você. E você tem a sabedoria. O que é a sabedoria? É a maturação dessa inteligência. É você pegar essa inteligência e você trazê-la para a prática, você trazê-la para o mundo, você trazer ela para as ideias que você vai tomar na sua vida. E você só vai ter como transformar essa inteligência em sabedoria se primeiro você colocar em prática, obviamente, é muito importante você colocar em prática, mas também que você mature essas ideias. E você só vai conseguir maturar as ideias que você tem no momento que você está em ócio. Você está, digamos assim, no tédio, né? Eu não sei você, mas eu nasci em 2000, né? Eu não sei você quando você nasceu, mas na minha época eu não tinha celular, né? Tinha computador já na minha época, mas não tinha celular. E eu lembro que a gente ficava, ficava em ociosidade, a gente ficava, como é que é a palavra? Eu acabei de falar a palavra. A gente ficava entediado. E hoje em dia, raras as vezes a gente fica entediado, né? E esse momento de tédio é onde você vai começar a desenvolver suas ideias, né? Hoje, para mim, por exemplo, um momento que eu consigo pensar em muitas ideias novas é quando eu estou tomando banho, tá? Pode ser esse momento para você também. É um momento que você vai começar a pensar no seu dia, principalmente quando você vai tomar banho de manhã, depois de tomar um café da manhã ou antes de tomar café da manhã, aquele tempo que você vai refletir, você vai começar a pensar nas coisas que aconteceram ontem, as coisas que aconteceram semana passada, os resultados que você está tendo hoje. E é nesse momento em que você pode reservar um tempo para ter um bloco de reflexão, né, em que você vai fazer anotações ali no seu dia para poder maturar essas ideias, né, e depois refletir melhor sobre elas, né? Inclusive eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, que eu falei um pouco mais sobre como eu vou fazer para produzir conteúdo todos os dias aqui no YouTube e como que eu vou fazer isso, e como eu estou fazendo isso, que é basicamente utilizando as anotações, né? Nesse vídeo eu mostro em mais detalhes na prática mesmo, na mão na massa mesmo, como isso aí é feito. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para você hoje é: será que essas 16, 18 horas de trabalho que você está tendo estão suprindo realmente tá valendo a pena todo esse esforço que você está tendo dessas 16, 18 horas? Você está fazendo isso da melhor forma possível? Você refletiu sobre isso? Ou você está agindo realmente no modo automático, fazendo as coisas de forma sem pensar muito? Então, começa a pensar sobre isso. Começa a trabalhar de forma mais inteligente. Começa a tirar um tempo na sua semana para descansar a cabeça um pouco, ter um pouco de ociosidade, ter um pouco ali de alguns momentos para você poder deixar a sua mente devagar um pouco, para você poder deixar ela trabalhar melhor. Então, a ideia desse vídeo é realmente isso.
Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido, espero que você consiga colocar essas ideias totalmente em prática, tá bom? Então, no mais é isso. Deixa um comentário aqui embaixo se você gostaria de acrescentar alguma coisa. Tem muita coisa que eu gostaria de trazer mais sobre esse assunto, né? Hoje é um ponto. Amanhã vou trazer outras ideias dentro esse próprio mundo de ideias para a gente poder maturar cada vez mais esse conhecimento e a gente conseguir trabalhar melhor a nossa ociosidade, beleza? Espero que você tenha gostado e é só o começo.